Bem-vindos a Talassacra, bem-vindos meus caros escorpiões. Vamos então ver uma leiturazinha para vocês agora para este mês de novembro de 2025. Estas leituras não têm propriamente um tempo, estou a fazer agora, mas as mensagens são atemporais. Independentemente de quando estejam a ver este vídeo, possivelmente haverá algumas mensagens para vocês. Isto aqui, pronto, é mais no sentido da exploração das possíveis energias para o arquétipo ou o signo de Escorpião, quer sejam de Sol, de Lua, de Ascendente, de Vênus ou de Marte, ou que tenham alguma afinidade com a energia de Escorpião, ou pronto, com a energia do arquétipo de Escorpião em si, pois todos nós o temos, agora uns mais, outros menos, né? Mas sobretudo para os escorpiões, possivelmente têm mais afinidade com o que possa vir a ser falado aqui nesta historiazinha. Não se guiem só por aquilo que eu falo, observem também as imagens, a simbologia e eventualmente, mesmo que aquilo que eu esteja a dizer não esteja a ressoar com vocês, têm sempre possibilidade de tentar fazer a vossa própria interpretação, o desenvolvimento da vossa intuição, da vossa imaginação e criatividade para desvendar certos aspectos da psique como estão a ser projetadas aqui nestes portais, por assim dizer. Agora, então, vamos arrancar com isto. Não vou falar muito sobre os aspectos astrológicos nesta leitura. Isto aqui tem estado a multiplicar o tempo consideravelmente. E como tenho estado também a preparar mais umas coisinhas em relação à astrologia e à astrologia sideral e outros conceitos, tenho estado aí a preparar para arrancar para 2026. Tenho estado a limitar um bocado esse aspecto que está em plena transformação, e agora com o retrógrado de Mercúrio que está já a acontecer dia 9, durante 3 semanas, e possivelmente já estão a sentir os seus efeitos, né? Tal como eu já estou a sentir há umas 2 semanas isso, pronto, pode haver, lá está, atrasos, problemas tecnológicos e pronto, as coisas típicas do retrógrado de Mercúrio, né? E por isso, pronto, é preciso uma certa paciência, um certo desenvolvimento e pronto, e é com o tempo. Por isso, fiz também uma pausa aquilo que tenho estado a fazer para poder dedicar-me a estas leituras que tenho agora para vocês, que isto também me ajuda bastante a poder soltar um bocado a imaginação, mas as coisas que estão retidas na mente, né? E poder explorar sobre diversos ângulos estas leituras, como agora esta leitura que é para Escorpião. Então vamos estar então em volta mais de assuntos relacionados especialmente com a vossa energia, pois já são os protagonistas desta história. Por isso começamos logo aqui no momento presente. Temos presente, tendência para a qual a energia está a fluir, o desafio, o conselho e a energia geral da leitura. No momento presente, na situação atual, há uma energia de planeamento. Há uma energia, talvez possam estar a sentir que se calhar estão um bocadinho estagnados, estão um bocadinho parados, não sei o quê, mas na verdade têm estado se calhar a preparar-vos, a organizar certas coisas, a planear, fazer alguma estratégia, a pensar o que é que querem fazer, nem que seja a decoração de Natal ou as prendas de Natal. Pronto, não quer dizer que seja um plano ou uma coisa por aí além, né? Pode ser simplesmente a preparação de um plano. Mas normalmente, pronto, como eu exploro mais o aspecto da psique dentro das leituras das cartas, né? Pode ser que, independentemente daquilo que estejam a planear agora, há um plano mais profundo que têm estado a desenvolver ou que querem desenvolver. Não se esquecemos que vocês são Escorpião, são os mestres do abismo, são os mestres do inframundo, por assim dizer. Assusta muita gente, mas a verdade é que muitos escorpiões têm a capacidade de poder explorar os confins das suas emoções, poder enfrentar a si próprios emocionalmente, de emoções pesadas e fortes, né?
que possam transportar dentro. É por isso que muitas vezes o escorpião está associado também com a vingança ou coisas assim, porque, pronto, porque tem águas dentro do seu abismo interno que necessitam de um certo trabalho, de uma certa refinação, mas que os escorpiões são mestres, por assim dizer, em ir aos fundos de si próprios, de trabalharem nessas energias e resgatarem-se a si próprios para voltar para a realidade, para a vida comum, né? É por isso que nós todos passamos por altos e baixos ao longo da vida, né? Estamos constantemente a vir ao de cima e a ir ao fundo, e o que acontece é que muitas vezes os escorpiões, além de ir ao fundo, ainda vão ao inframundo, debaixo desse fundo, né? É um bocado essa, pronto, a possibilidade que acontece para muitos escorpiões. Como tem planeta regente, na verdade tem dois, tem Marte e Plutão, mas o Plutão é que é o mais moderno e o mais associado geralmente com o escorpião, e porque está associado com o poder transformador dos nossos abismos, a realização do nosso poder, e o nosso poder está ao fundo de nós próprios, e só quem consegue mergulhar dentro do seu próprio abismo e no fundo de si próprio é que consegue pouco a pouco ganhar consciência do seu verdadeiro poder, né? Um escorpião muitas vezes desconhece o seu poder, e então há uns que sabem, então utilizam a ferroada, né, para estar aí a picar as outras pessoas, mas aqueles que têm consciência do poder que têm, muitas vezes acabam por ferrar-se a si próprios, né, picarem-se a si próprios, porque pronto, é tal coisa, e é preciso encontrar formas de saudáveis de poder lidar com as emoções difíceis, com essas profundidades abismais que nem toda a gente consegue enfrentar. Então pode ser necessário um certo planeamento, uma certa realização que possam ter que desenvolver nos próximos tempos. Claro que há muitas distrações, há muitos planos, férias, ou Natal, compras, decorações, não sei o quê, ou independentemente da altura do ano que vocês estejam, há sempre um certo planeamento, nem que seja para ver o que a gente vai comer esta semana, ou as compras que tem a fazer. Pronto, há sempre um certo planeamento. Mas aqui é o planeamento da vossa evolução espiritual. O que é que vocês vão então fazer? Qual é o caminho que querem seguir, né, para poderem integrar essa vossa dualidade, ou esses aspectos mais profundos e difíceis de encarar? Ainda por cima, porque está, se não me engano, não tenho aí as minhas cartas à mão, as cartas astrais, se não me engano, está agora Lilith em Escorpião, ainda por cima. Então há muito trabalho por fazer a nível de reconhecimento das emoções reprimidas e como poder dar-lhes atenção, libertá-las, entendê-las, e não vê-las como um aspecto negativo de nós próprios, mas como um aspecto, algo que faz parte de nós, que temos que integrar, temos que ganhar consciência e com isso decidirmos realmente como viver as nossas vidas, né? Pronto, estão a colher agora aquilo que semearam. Temos Yera, e então o planeamento que vocês têm andado a fazer pode ter a ver com aquilo que estão a colher atualmente. Já têm talvez vindo a trabalhar internamente, já, certamente que eu já desde a altura do eclipse, ou que assim, onde tenho estado a falar da descida ao abismo e o resgate que já tiveram também dessa volta do abismo, então agora talvez ainda estejam nessa fase de estabilização, mas como ainda há vários planetas em retrógrado, agora vai entrar também o retrógrado de Mercúrio. Isso tudo ainda há bastante agitação até ao princípio do ano, e logo em fevereiro vamos ter outro eclipse, né? Então, temos apenas o tempo para vir ao de cima, respirar e voltar a mergulhar outra vez. Basicamente é um bocado isso, mas acho que vocês até já estão mais ou menos habituados e se calhar até já estão preparados, por isso já têm consciência daquilo que estão a colher atualmente e o que é que vão precisar para poder seguir em frente. E por isso, pronto, apesar de termos que viver o nosso dia-a-dia e as nossas coisas, né, há esse planeamento também do vosso percurso interno para poder revelar mais uma partezinha de vocês. É por isso que a tendência natural da energia que está aqui vai ser quê?
vai ser tal planeamento, a estratégia vai ser de poder deixar para trás, não quero vir, deixar para trás algo que não vos está a fazer bem. Então, a chegar se calhar a essa tal realização, agora que vocês já vieram desse tal abismo, talvez já tenham-se vindo a perceber de certos aspectos que não são tão positivos ou que são mais tóxicos na vossa, pronto, na vossa psique ou nas vossas vidas, e ainda por cima agora com Lilith, pode estar realmente a afetar profundamente, porque se não me engano está Lilith e Marte no vosso signo atualmente, e então há uma energia muito fogosa de realização do nosso aspecto, pronto, do aspecto sombra, de poder encarar esse aspecto sombra e ver realmente o que é que podem fazer. E aqui neste caso, talvez não quer dizer fugir, mas quer dizer pegarem naquilo que realmente precisam, que é aqui, está aqui, este não dá para ver bem, se calhar é os quilos, está aqui um esquilo com uma das taças, né? Agarrou naquilo que precisa, deixa o resto ali no fundo do abismo, se for preciso, e segue o seu caminho. O 8 de copas está normalmente associado com esse processo de deixar ir aquilo que já não nos serve. A gente ganha consciência daquilo que realmente nos serve, há um caminho por fazer, há uma aceitação por fazer, né? Mas continuar aqui a viver com medo, ou viver no fundo desse tal abismo, apenas porque está ali aquelas coisas, né? Porque isto aqui está associado com as emoções e com aspectos espirituais também. Então, se calhar, no fundo desse abismo, conseguem reencontrar certas emoções ou ligação espiritual, mas ao mesmo tempo também não se estão a sentir, talvez, confortáveis, ainda não estão se calhar preparados ou preparadas para enfrentar as vossas sombras ou poderem integrar, né, as vossas sombras, e para isso estão a tentar desenvolver talvez uma estratégia onde vão ter que pegar naquilo que precisam a nível emocional e espiritual e deixar para trás aquilo que não vos está a servir, porque só assim é que vão poder permitir transformar-vos, libertar-vos. E na carta original do tarot do Rider-Waite, esta carta, na verdade, o 8 de copas, é a única carta do tarot que contém um eclipse. Então é uma transformação de dentro para fora. E é exatamente isso que eu acho que sim, tem estado a acontecer muito com o Escorpião, pelo menos a nível astrológico e do tarot, nos últimos meses, que foi, como disse, essa tal descida ao abismo e o voltar à tona, né? Depois deste processo todo de transformação do eclipse, que ainda está a ecoar, ainda hoje em dia, e que agora, já que nos estamos a aproximar cada vez mais do Sol em Escorpião, pode haver essa tal realização de saberem utilizar as vossas capacidades pessoais e os vossos talentos naturais, né, para então poderem utilizar esse abismo a vosso favor. E sabem que ficar ali no fundo do poço não vai levar a nada. Vão ter que talvez voltar lá mais tarde, mas para já vão levar aquilo que precisam para poder continuar a desenvolver-vos de outras formas mais saudáveis. Porque aqui temos Issa que é o gelo. E então não quer dizer que vocês tenham medo de enfrentar os vossos abismos ou as vossas dificuldades, né? Mas pronto, como é que é dizer? Só conseguem fazê-lo por um tempo determinado, não é o ano inteiro, é por etapas. Porquê? Porque além de estar frio para caramba lá embaixo, né, uma pessoa tem que desconectar-se das suas emoções, leva a congelar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus raciocínios, pode levar a bloqueios internos, e então tem que ser feito de forma equilibrada. É como, por exemplo, uma pessoa quando começa a entrar mais nos aspectos místicos, esoterismos e etc., quer saber de tudo, quer avançar de tudo, mas o que acontece muitas vezes é que passa tanto tempo, é como nas conspirações, é a mesma história, a pessoa passa tanto tempo a explorar esses aspectos
que acabe quando olha à sua volta, já pronto, está dentro do abismo e só vê demónios, e só vê monstros, né? E então isso pode levar a medos infundados, a bloqueios mentais e a certas coisas, porque a pessoa não tem a bagagem toda necessária para poder enfrentar esses aspectos, né? Que na verdade vêm muito da nossa imaginação, da forma como nós vamos ganhando a consciência dentro desses temas. É por isso que muita gente continua com medo disso, né? Que muitas pessoas dentro da religião e isso tudo, pronto, não se pode falar, é tudo que é tarô, astrologia, não sei, não, isso é tudo bruxaria, isso é satânico, isso, isso, já não sei quantos Pais Nossos da Ave Maria já para purificar, só de pensar, de estarem em proximidade dessas pessoas, não? Que podem morrer todas na fogueira, isso. É mesmo um abuso. Porquê? Porque nunca se deram ao trabalho de ir ao fundo do seu próprio abismo, de descerem ao fundo de si próprios e poderem ver que esse tal diabo que querem enfrentar das suas escrituras são eles próprios. Mas pronto, não vou estar a adiantar muito sobre isso, porque isto aqui já devia ser mais que que lógico hoje em dia no século XXI, né? Mas ainda continuamos a idealizar esses demónios, esses Baphomets e isso tudo, como sendo, mesmo personagens reais e existiram e está ali escrito, está aqui. Pois, está escrito, mas isso são arquétipos, são simbologias, são linguagens que foram utilizadas, linguagens arquétipas utilizadas no passado, onde construíram grandes histórias, grandes mitos, grandes ideologias, grandes histórias de moral e de ética, grandes coisas associadas com o relacionamento e comportamento humano. É uma ferramenta de introspeção, de análise pessoal. Agora, o que é que as pessoas fazem? Pegam aquilo que gostam, gosta deste e todo o resto, não, Satanás, banimos, olha, pronto, e com isso, esse mal entendido, essa falta de compreensão que levou, a tantas pessoas morrerem nas estacas e no fogo e etc, porque e ter existido essa barbaridade, essa inquisição, né? E ainda hoje em dia, continua essa energia no ar, e então há uma certa, há uma dificuldade em poder aceitar essa parte de nós próprios, essa parte mágica e obscura, né? Que sobretudo os do signo de Escorpião conseguem enfrentar com a maior das naturalidades. É uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? Agora sabem e têm consciência que podem descer ao abismo, mas é uma travessia, não vão ficar lá. Vão chegar lá, vão fazer o que têm a fazer, vão levar o vosso elixir, nem precisam se calhar de combater contra a vossa sombra, simplesmente estão a aprender estratégias de poder lidar com ela, com poder integrá-la, com poder reconhecê-la. Assim é que tem que ser, porque não é de chegar lá, Satanás, 3 Ave Marias, 2 Pais Nossos, água benta para cima e desaparece. Não vai desaparecer, vai ficar lá e vai crescer e vai devorar completamente, que é isso aí que as pessoas não se apercebem. Não se apercebem porque quem vai devorar são eles próprios, por causa dessas ideologias de projetar os demónios no exterior, sem realizarem que o verdadeiro demónio está dentro, né? Está no fundo do nosso próprio abismo interno. Agora a pessoa tem que aprender como domar as suas emoções, as suas reações e proteger o seu templo interno para não ser vandalizado e não entrar na corrupção energética de tornar-se a si própria a expressão de uma energia demoníaca, de uma energia não alinhada com os propósitos divinos, com os propósitos de ética e moral que possam ajudar a proliferar na Terra, né? Mas tem que ter consciência desses aspectos, né? Uma pessoa que está no meio da selva e se vê confrontada com um animal selvagem, né? Possivelmente é matar ou ser morto. Se conseguir fugir, muito bem, mas se estiver encurralado, quê? Né? Está ali frente a um leão ou coisa assim. Uma pessoa pode gostar muito dos leões, são muito queridos, são muito fofinhos, já tão bonitos, né? Mas uma pessoa está no meio da savana ou coisa assim, em vez-se encurralada
por um leão ou coisa assim, não tem como escapar, está ali com uma espingarda ao lado, o que é que a pessoa vai fazer, não é? Epá, vai-se deixar devorar ou vai ser tanto ou mais, vai se tornar no demónio que vai tirar a vida àquele leão, não é? Pá, essas coisas que às vezes temos dificuldade porque nós vivemos na comunidade, na comodidade do mundo moderno, né? A gente já não estamos como há 200 ou 300 ou 400 anos atrás, aí com espadas e com espingardas pelas ruas, ou com animais selvagens que possam atacar a qualquer momento. Claro que ainda há muitos sítios do planeta onde isso acontece, né? Mas no geral, nas grandes cidades, pronto, no geral, assim, nos sítios mais desenvolvidos, pelo menos Europa e talvez América e outros sítios, não é tão comum disso acontecer. Então as pessoas nem pensam nisso, né? nem pensam nessas coisas. Mas a realidade é que nós temos esse potencial em nós próprios. E não é porque nós não o utilizamos que ele não existe. Que essa é que é a grande diferença. As pessoas estão aqui a falar do profano e agora que foi a altura do dia das bruxas, né? Tem estado a ver cada barbaridade, cada coisa, que as pessoas confundem os símbolos pagãos com o satanismo, com todos esses aspectos de pronto, sacrilégio, isto aqui não é o que Deus quer, não é o que o Cristo quer. Não, espera aí, o que é que eles sabem? Há uma coisa que eu ainda não consegui entender, então, porque realmente faz parte da nossa natureza. Simplesmente não temos que bani-lo, temos que integrá-lo, temos que ganhar consciência dele para podermos domar esses aspectos selvagens, animalescos, que são naturais. Agora, o problema é quando a pessoa se deixa dominar pelo seu próprio demónio. Esse é que é o problema, porque a pessoa não tem consciência de como esse demónio, como esse animal não domesticado dentro de si própria, está a atuar. Né? A pessoa pensa que está a agir com a sua Bíblia na mão ou com os seus ideais todos de divindade e de luz e a imaginar tudo figuras de luz e vai todos os domingos à missa e reza sempre à noite antes de dormir, pronto, ok, pronto, são as suas crenças e ninguém lhes tira e tudo muito bem. Agora não podem estar podem criticar, podem fazer o que quiserem, mas muitas vezes não têm consciência da profundidade, pronto, do que é que encontramos no fundo do nosso abismo interno, né? É aí que quanto mais voltamos à origem e mais apercebemos dessa dualidade que existe dentro da criação, né? É que a pessoa vai ver que é luz e é trevas ao mesmo tempo. Então não pode estar, não, eu só quero a luz. Queres a luz? Não, vais ter que ser o dia e a noite. E é se queres. Não é por estar a omitir uma parte que ela vai deixar de existir, né? Não é porque, como antigamente ainda continua, em que as pessoas indesejáveis, pronto, são mortas, né? Porque se estão mortas, então já não se veem, é como se não existissem, mas há sempre, se tiver que vir à tona, vai vir à tona, vai surgir de outras formas, vai surgir de outras, pronto, com outras pessoas, com outros aspectos, na arte e na literatura e etc, de mil e uma maneiras. O que tem que vir à tona, virá à tona. É por isso que eu defendo que este aspecto de descer ao abismo e de reconhecer o seu aspecto sombra, né? Muitos têm medo de poder enfrentar e o escorpião tem essa capacidade de poder lidar contra ele. Agora, pronto, tem consciência também que não se pode deixar levar à obsessão, porque aí é que pode prender-se nas correntes, pronto, pode eventualmente prender-se no seu próprio abismo. É o que acontece às vezes com certas pessoas, pronto, quando levam a um nível, pronto, que ficam obcecados com certas coisas ou que simplesmente não entendem. Porque acontece também muito, sobretudo no princípio, quando é uma descoberta, né? E começam a explorar todos estes aspectos mais profundos, e depois, não, vou experimentar paganismo, não, agora gosto de satanismo, não, agora gosto daquilo, descobri um novo Deus, não sei quem, não sei o que mais. Não, isso são arquétipos, são projeções da nossa psique, são projeções de nós próprios. É preciso analisar isso para poderes fazer esse nosso processo de integração. Não ver isso como, lá está, está cristalizado, sim? A gente acaba por cristalizar na nossa consciência aquilo que experienciamos
tanto da luz como das trevas, e da soma dos dois é que formamos aquilo que somos realmente, mas é todo um processo. Então, descemos ao abismo, agarramos numa das taças e voltamos. Ganhamos na consciência. Eventualmente, mais uma noite negra da alma, onde vamos lá, outra tacinha destas, não sei o quê. E pouco a pouco já ganhamos a consciência necessária para ir domando esses nossos demónios internos, ou então como Nietzsche falava, né, que eram os cães que ladram no sótão. Né? Nós estamos cheios de cães que ladram no sótão e vamos ter que eventualmente enfrentá-los, domá-los e aprender como dominar esses aspectos selvagens, esses aspectos reprimidos que temos em nós. E a solução não é pô-los debaixo do tapete. Né? É esse que está o grande problema na humanidade e é um dos aspectos que o Escorpião é mestre em poder explorar, porque realmente sabe os caminhos do abismo ou do inframundo como a sua mão, né? Como consegue navegar ao fundo do abismo como fazendo parte da sua natureza. E é um aspecto que muita gente não tem a capacidade de poder fazer. E não só não tem a capacidade, como ainda por cima critica. Porque não entende, nem quer entender. Só quer é luz, só quer é tudo bonito, só quer é Cristo, só quer é isto. A gente já aí chega. Que isto aqui está muito engraçado. Não queria tornar isto aqui numa coisa religiosa, mas pronto, mas é um bocadinho inevitável. Pois acabamos agora de passar pelo Halloween. E as próprias cartas, pronto, vêm aqui desta colheita e planeamento, mas estou a ver que tem a ver com um planeamento de desenvolvimento pessoal, de integração da sua sombra, onde já estão a desenvolver uma certa estratégia de como poder mergulhar e voltar, ir cristalizando pouco a pouco a vossa consciência para poder lidar cada vez melhor com esses aspectos reprimidos, esses aspectos sombra que fazem parte da psique de todos nós, não só dos escorpiões, não só dos maus, não só dos vilões dos filmes ou do que seja, de todos nós. É isso aí que há que ter consciência, e não quer dizer que este demónio existe na verdade, porque isso é estupidez, é um arquétipo. Bem, uma estupidez pode ser que no mundo paralelo exista, mas não é neste mundo aqui, pelo menos para já. Pode ser que viva nos abismos do mar e ainda está por ser revelado. Ok, já veremos, mas até lá não deixa de ser uma fantasia, não deixa de ser uma projeção de um medo que nós temos, uma projeção de uma parte da nossa psique. E é a não integração desses aspectos que levam à fraturação ou à fratura da nossa consciência, e com isso ao mau entendimento que as pessoas desenvolvem ao longo dos séculos, né? É tal coisa. Mas pronto, vamos continuar aqui em frente, que isto aqui ainda vamos ter aqui uma revisãozinha por fazer, porque isto aqui realmente está profundo. Estou a ver aqui uma nova descida, pode não ser agora, isto aqui pode ser já o planeamento daquilo que eu estava a falar. Vai haver outro eclipse em fevereiro, agora há planeamentos a fazer, vai haver esta fase, agora que voltaram do tal abismo, né? Agora é para aproveitarem este tempo para respirarem em cima, mas eventualmente vai haver novamente outro mergulho, e estou a ver que vai ser possivelmente, lá está, depois do ano novo, entre janeiro e fevereiro, quando tiver para vir o eclipse. Acho que muitos de vocês, escorpiões, possivelmente vão ser chamados, por assim dizer, para voltar a passar por uma noite negra da alma, para voltar a continuar a procura ou a explorar esses aspectos que bloqueiam a nossa psique, não só a nível pessoal, mas a nível coletivo. É aquilo que eu tenho estado a falar, que isto é a nível coletivo, como é que nós vamos dissolver esse preconceito, essas falsas ideologias que temos vindo a falar, porque pensam que só estamos aqui a alimentar o negativo, o paganismo, o satanismo e blá blá blá, e não, faz parte da nossa natureza, e a religião ou o catolicismo ou o que seja não detém todas as respostas, pelo contrário, só tem vindo a dividir e não deixam de ter ideais imperialistas, tal como as suas origens no Império Romano. Mas pronto, esse é um aspecto mais histórico, que tem a ver também com a psicologia humana e comportamental, e se nós formos a analisar, já não tem cabimento nenhum, porque não deixa de ser uma pura manipulação
que as pessoas defendem com garras e dentes, sem realmente perceberem esse aspecto de si próprias que levaria à integração da totalidade do seu ser. O diabo não está fora, o diabo está dentro. O diabo está no corpo. Agora temos nós que desenvolver os mecanismos para poder selá-lo dentro de nós, poder selá-lo de forma a podermos integrá-lo, deixar o seu espaço para poder andar ali pronto, à sua maneira, né? Mas sobre a nossa supervisão. Isso é que é ter consciência desse demónio, desse diabo dentro de nós, dessa Lilith, dessa sombra, por assim dizer. Não é estar a dizer, não, eu não tenho, eu sou perfeito, eu sou luz, eu leio a Bíblia e sei e coisa, e Jesus Cristo é o meu ídolo e tal. Ok, fixe, bem, estou contente por ti, muito fixe. Então e o diabo, onde é que ele está? Pronto, é essa coisa. Quando a pessoa tem essa reação, vê-se logo o nível de integração que ela tem na sua vida, porque não está a entender a polaridade e um grande aspecto que faz parte da sua natureza, que está associado com a nossa natureza animal e aquilo que nós temos a refinar dentro do nosso processo de evolução espiritual. Porque onde é que nós vamos buscar a matéria-prima de desenvolvimento da nossa consciência, não é? Aonde? À nossa parte animal, à nossa parte subdesenvolvida, por assim dizer. O espírito está desenvolvido, mas o nosso corpo não. O nosso corpo ainda está em desenvolvimento, porque ainda tem muita energia confinada nele, e só à medida que a gente aprende a refinar essa energia e a transformá-la, a transmutá-la, tal qual os alquimistas, é que então vamos poder desbloquear pouco a pouco luzinhas, por assim dizer, essas energias que vão levar à transformação, à transmutação interna, que leva o refinamento do que se chama, lá está, do refinamento do chumbo em ouro. Não é? O chumbo é a matéria-prima, é a energia de base animal, por assim dizer, que nós experienciamos ao encarnarmos na Terra. E à medida que evoluímos em consciência e passamos pelo processo alquímico da alma e o processo de integração, da dualidade e das polaridades, é que então, eventualmente, vamos refinando pouco a pouco essa nossa energia até chegarmos ao ouro, que é um metal nobre. Pronto, isto é uma metáfora, isto é uma analogia alquímica, não quer dizer que vão fazer ouro do chumbo, né? Há tanta história que falam disso, e pronto, é o aspecto espiritual, o refinamento dos aspectos animais em divinos. O divino é o nobre, o animal é o chumbo, né? Que é o pesado, é aquilo que precisa do refinamento. E só ao transmutar o processo de transformação que a gente tem ao trabalharmos em nós, nesses processos, porque lá está, aqui é um processo de destilação. Praticamente, este 8 de copas está muito associado com a sexta etapa, que é a destilação, em que, então, enquanto está aqui a apodrecer e a fermentar, por assim dizer, e se liberta substâncias que nós utilizamos, então, para poder destilar e retirar parte da matéria nobre, que vai depois coagular no que se chama a pedra filosofal, que é a cristalização final da realização pessoal, não é? Agora todo esse isto aqui está aqui pano para manga, já estamos aqui em 34 minutos. Que isto aqui realmente é todo um processo alquímico que está aqui a acontecer. Agora, pronto, este aqui é um processo interno. Estou a falar muito em termos históricos, em termos da consciência coletiva, em termos de como muita gente não consegue entender esta parte. E eu espero que, não sei se vocês entendem, mas se vocês são escorpiões, possivelmente têm consciência destes aspectos, porque têm já naturalmente uma afinidade com o aspecto místico, com o aspecto oculto, se calhar já têm vindo a explorar alguns aspectos de estudos esotéricos, ou até praticam algum tipo de arte esotérica, alguma técnica qualquer dentro desse âmbito. Mas o verdadeiro trabalho é o trabalho que é feito internamente, esse tal trabalho alquímico da realização das nossas partes mais animalescas, por assim dizer, e ganhar consciência sobre elas para poder então refinar
a nossa consciência. E é todo um processo, isso leva vidas e vidas. Né? Agora, muita gente ainda. Bem, eles começaram, mas muitas vezes de forma inconsciente, porque estão mais preocupados em projetar no exterior esses tais demónios e diabos, né? Do que estar realmente a ver a forma como eles estão a trabalhar em si, em si mesmos. Né? É como eu costumo dizer que a consciência é um palco. Como um palco de teatro. E é aquela parte que nós temos visível, mas temos toda uma parte invisível, que é o nosso subconsciente e o inconsciente, que é toda uma equipa que está a trabalhar por trás do cenário, né? Então nós estamos como que a ver o espetáculo, temos ali o cenário e aquela parte consciente, os atores a fazer a história, né? Temos o subconsciente, que é o que está a criar ali o ambiente, as luzes e a música e os sons, né, por exemplo, e temos toda a equipa do background, né, ou o diretor, ou o encenador, ou todos esses outros aspectos que a gente não vê, não atuam na peça, mas estão lá, fazem parte disso. Agora, as pessoas pensam que só aquilo que elas veem, só aquilo que está consciente, só aquilo que está na luz é que é o bom, enquanto têm que entender que nós somos luz e somos noite. E não há que temer essa noite. Bem, eu estou aqui a falar, mas vocês já devem certamente perceber isso, né? Eu estou a falar como se vocês não tivessem já vivido isso ou experienciado, que há essa possibilidade, né? Mas normalmente o escorpião já tem naturalmente essa afinidade com um aspecto de exploração alquímica dentro de si própria, pronto, do seu abismo e do reconhecimento desses tais demónios ou diabos ou o que seja, né? Já incluso no paganismo temos o deus cornudo, né? The Horned God, que pronto, é uma figura, né, até às vezes com cara de animal, mas tem uns cornos, né, então, é o diabo. Não, na verdade, na cultura pagã está associado com as forças da natureza. Né? E então é um reconhecimento das energias da natureza e a forma como nós, pronto, respeitamos e devemos um certo valor, né, à natureza em si, mas não deixa de ser um arquétipo, não deixa de ser uma projeção que nós temos, tal como também no paganismo temos a triplicidade da mulher, né, que temos a dama, a mãe e a anciana. Esse aí é outro dos aspectos. Então, mas onde é que está o aspecto negativo disso? Né? Merecem as pessoas morrer na fogueira, ou mereciam morrer na fogueira por ter esse tipo de crenças, ou por quererem, pronto, por essas coisas. E pronto, e hoje em dia já não temos fogueiras, não pomos lá as pessoas, ou as pseudo, pronto, o que chamam de bruxas, né? Mas a cada dia temos essas pessoas a serem queimadas por outros que não entendem nada do que andam a falar e nem querem saber. Mas pronto, o objetivo é o trabalho interno. Começou bem a história, que eu estava a falar de planeamento, né? Então, está a haver aqui todo um planeamento da exploração da vossa psique, da exploração desse vosso abismo. Eu acho que alguns de vocês devem se ter possivelmente assustado agora no último eclipse que aconteceu agora em setembro, né? Pode ter vindo a chamar a atenção aspectos que têm a desenvolver. Talvez tenham ganhado consciência desse vosso abismo e de quem está lá no fundo, né? E agora estou a tentar amestrá-lo como dominar esse aspecto de vocês próprios. E pronto, e é todo um processo que vai tardar bastante tempo, mas que é necessário para, pronto, não só para vocês conseguirem ter domínio sobre vocês próprios, né? Mas também eventualmente poderem ensinar aos demais que isto não tem nada de mal. É uma projeção de nós próprios. E o não reconhecimento destes aspectos de nós próprios, isso sim é que é o negativo. Porque nós estamos a cortar com uma parte de nós, estamos fraturados a idealizar a nossa consciência do que é, sem termos realmente a consciência de o que é que está guardado profundamente, o que é que está detrás desse tal palco, né, da consciência. E é aqui que isto está bonito, está.
Vamos seguir em frente, senão vou estar aqui 2 horas só a falar disso, mas já aqui já temos uma boa introdução e todo um trabalho que têm a fazer. Tem que continuar o vosso caminho. Estou a ver que vocês têm estado agora, se calhar, nesta fase de planeamento, tiveram a colheita e estão agora a analisar os próximos passos, possivelmente. Vai eventualmente vir uma nova etapa de descida ao abismo, de trabalhar com esse abismo. É todo um processo alquímico que há a desenvolver, que vai eliminar certos bloqueios, mas vai também permitir cristalizar a vossa consciência em relação a estes aspectos mais profundos e mais mal entendidos, né, da história e da psique das pessoas. Por isso, pronto, aconteceu o que aconteceu e ainda hoje em dia muita gente não percebe nada disso. Nem eu próprio percebo, mas pronto, já tenho algumas luzinhas que gosto de partilhar, porque é assim que a gente desenvolve a consciência, a cultura e a percepção do quão negativo realmente são estes aspectos mal entendidos da nossa psique. O desafio está em escolhas. Então, escolhas, este 7 de copas normalmente traz uma certa confusão. O 7 de copas normalmente está associado com múltiplas escolhas e a gente não saber às vezes muito bem o que fazer em relação a essas escolhas. Mas dentro de todas essas escolhas possíveis, há sempre uma que sobressai. Né? Neste caso aqui é o bebé, é a criação, é o cuidar de as nossas escolhas. Então, independentemente da escolha que vocês venham a fazer, vai ter que ser uma escolha que vocês vão ter que cuidar, vão ter que nutrir, vão ter que, em parte, alimentar. O único problema, ou pronto, parte do problema, à parte de ter uma certa confusão, é que estão com falta de visão e comunicação. Então, este desafio, estou a vê-lo muito associado, lá está, com este retrógrado de Mercúrio. Não, isto aqui não tem nada a ver com Mercúrio, esta carta e runa, a não ser talvez Ansuz, que Ansuz é realmente, não está associado na verdade com Odin, com o deus Odin, tem a ver com a visão, tem a ver com a comunicação, mas acho que há uma dificuldade em exprimir-vos, em poder ver esses aspectos, porque em grande parte são intuitivos. Então os escorpiões têm como elemento a água, né? São elementos de água. Então naturalmente têm capacidade de expressão, só que essa capacidade de expressão muitas vezes é feita de forma emocional ou de forma sensível, sensitiva, né? Nem todos têm um cérebro ou uma capacidade de comunicação como um gêmeos ou como um virgem ou algo assim, depende das características, ou depende do vosso posicionamento também de Mercúrio na vossa carta astral. Isso também é importante no sentido como a comunicam, como veem as coisas, como analisam as coisas e podem expressá-las. Agora, claro, isto está invertido, ainda assim agora vamos ter o retrógrado de Mercúrio, então pode haver muita má interpretação, falta de comunicação, falta de visão, não ver as coisas incluso como elas realmente são, e então há talvez uma escolha por fazer, só que neste momento sentem-se confusos. Eu acho que talvez aquilo que passou nos últimos meses trouxe alguma confusão nas vossas vidas, muitos de vocês não sabem bem o que fazer, né? Porque por um lado sabem que têm a lidar com este vosso abismo e cartografá-lo, por assim dizer, a explorá-lo e aprender a domar o vosso demónio interno para poder integrá-lo e cristalizar a vossa consciência de Cristo, a vossa pedra filosofal, mas até chegarem aí, vão ter que continuar a viver o dia-a-dia, a vossa vida normal. E então talvez aí que traga alguma confusão emocional, sobretudo, em que não sabem realmente o que decidir, sabem o que têm que decidir ou têm que fazer, mas mesmo assim podem se calhar ter alguma dúvida porque sentem-se divididos, sentem-se confusos emocionalmente e não têm propriamente respostas ou raciocínio claro sobre como as coisas possam desenvolver. Agora, paradoxalmente, aquilo que eu se calhar estava a falar ainda há um bocado, deixa cair porque agora que me surgiu aqui uma coisinha, porque o conselho então em relação a isto é trabalhar depois já vou ver isto para não estar a dizer aqui muita porcaria. Ok, então temos Kenaz,
no Hierophant. Que o Hierophant, pronto, também uma arcana também não é a única arcana maior que vocês têm aqui, então acaba por ser muito relevante para esta leitura, apesar de todo o ênfase que eu tive aqui a fazer nesta zona, né? Aqui temos esta tal dificuldade, confusão, dificuldade de expressão, incapacidade de poder ver as coisas tal como elas são. Pronto, é o que eu digo, é típico também agora do retrógrado de Mercúrio. E então, o que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer com isso? O que é que se pode fazer é que realmente a verdade sempre virá à tona. E há, se calhar, uma aprendizagem a poder fazer onde, lá está, isto novamente, porque isto aqui tem a ver com as instituições, com as tradições, pode ter a ver com a religião também, mas se formos aqui a ver, está aqui uma racha no meio, né? Está aqui o chão rachado. E então há uma dualidade. É através da verdade que realmente as pessoas vão poder unir-se, vão poder voltar a encontrar a verdade. E isto aqui é um processo de integração interno. Não é ver como que luz e trevas. Não, os dois são o recto verso da mesma coisa. Há a dificuldade de poder ver isso. Vocês vão ter que despertar a vossa luz interna. É tal como para descer aqui ao abismo, não é atirar-se só lá para dentro. Vocês vão ter que ter... É por isso que muita gente se perde, né? Vão ter que ter consciência da vossa própria luz interna para poder enfrentar estes abismos. E vão ter que estar equipados da verdade, que pronto, parte dela pode vir da tradição, mas ao mesmo tempo também há um certo desafio em poder reconhecer essas bases da tradição, porque está tudo muito adulterado, né? Por exemplo, a própria Bíblia tem lá muitas histórias e muitos conceitos válidos e que merecem o seu valor, exatamente. Agora, já foi de tal forma adulterado ao longo do caminho que muitas vezes só leva à divisão. E então, para tentar consolidar um bocadinho isto, em que há, por um lado, o aspecto da exploração interna e não saber bem a direção que tomar, porque pode haver uma certa confusão mental e nada está claro, mas as respostas são possíveis e inclusive podem acontecer essas respostas nos sítios menos inesperados, né? Tal como, por exemplo, lá está, uma pessoa, eu estava a falar aqui deste aspecto das vicissitudes, mas pode-se encontrar muitas respostas, incluso dentro da tradição, dentro dos ideais que nós ainda, que existem dentro da religião. O problema que existe com isso é que as coisas continuam sem claridade, continuam ainda, vão ter que acreditar muito na vossa própria força interna, por assim dizer. Há um processo, há todo um caminho a seguir. Acho que muitos de vocês vão poder ter, se calhar, alguns sinais, por assim dizer, porque isto aqui é uma arcana maior. Então está associada a ciclos maiores da nossa vida, nem sempre estão no nosso controlo, e a verdade virá sempre ao de cima. Independentemente daquilo que andam a pregar, que as instituições andam a dizer, o que for mentira vai ser mentira e o que for verdade acabará por ser verdade. E é com base nessa verdade que a gente vai poder permitir uma certa transformação, o alinhamento com um caminho que pode levar então à realização da nossa iluminação, né? Então, eu acho que aquilo que eu estou a ver é continuem a falar a vossa verdade. Assim é que é. Apesar das coisas estarem obscurecidas, estarem complicadas e confusas, é encontrarem formas de poder exprimir-vos. Nem que seja escreverem num diário, a tentarem consolidar os vossos pensamentos. Porque estas experiências profundas que são experienciadas aqui nestes aspectos que eu estava a falar, de confrontar, né, as nossas sombras, a descida ao nosso abismo interno, esse aspecto, muitas vezes a pessoa sente essas coisas, mas não consegue encontrar as palavras para poder exprimi-las, né? E é isso que traz então confusão, porque como é que vai conseguir pôr em palavras essas sensações e essas experiências que ela passou
quando teve, lá está, por essa noite negra da alma, ou quando teve uma certa revelação, uma certa iluminação, né? Como é que vai conseguir chegar pronto, e a expor isso, ou falar sobre isso? E é aí que talvez venha essa confusão. E então tem que continuar a acreditar, pronto, que a verdade virá ao de cima, mas a encontrarem formas de, apesar das coisas não estarem claras, né, não estão, continuarem a tentar a estimular a vossa própria luz interna, o vosso próprio poder interno, porque é ao comunicarem, é ao falarem, é ao escreverem, ao tentarem expressar essas vossas sensações, nem que seja de forma artística, né, em que realmente vão estar a participar na comunicação da verdade. Nem que seja da vossa verdade, né? Aquilo que estava a falar, que é, muita gente não está preparada para aquilo que encontra aqui. E é por isso que, pronto, há um número limitado de pessoas no mundo que realmente se dedicam a poderem fazer essa introspeção profunda de análise da sua psique e dessas coisas traumáticas ou reprimidas de si mesmas, né? Pronto, isso aí as pessoas nem querem pensar nisso, põem tudo debaixo do tapete e só quando têm um problema mesmo muito grave é que vão ao psicólogo ou vão ao psiquiatra ou tomam uns quantos comprimidos para andarem adormecidos e pronto, e está tudo bem. Enquanto que não, o processo é realmente de ter que fazer o processo. E todo esse processo é com o objetivo de a iluminação, de chegar à verdade, chegar à realização de si próprios e poder ver onde é que nós andamos a fraturar, a dividir o indivisível, né? É simplesmente opiniões diferentes que fazem parte da mesma verdade, da mesma coisa. Não é estar a banir o demónio, a estar a banir quem seja. Ele faz parte de nós. Né? É o nosso animal de estimação ou o que seja, né? É o nosso animalito. Agora pronto, é um bocadinho feio, ok, mas pronto, mas não, até é bonito, depende da perspectiva de cada um. Pronto, agora eu estava a ser um bocado sarcástico, mas é exatamente isso que acontece. As pessoas gostam de banir aquilo que não gostam, aquilo que interpretam como demoníaco ou mau, né? Enquanto que faz parte da verdade, faz parte da realidade, e é isso que nós temos que continuar a pregar na nossa existência. E com a nossa experiência pessoal, com o nível de profundidade que conseguimos atingir, pode gerar sim alguma confusão, mas é encontrar os meios de poder comunicar isso, nem que seja com nós próprios, conseguir pôr em palavras as nossas experiências, conseguir pôr em pintura ou em música formas de exprimir coisas que, pronto, dificilmente às vezes é possível, conseguimos falar. Ou então continuem a estudar, porque à medida que forem lendo e estudando, vão também conseguir ganhar vocabulário que ajuda na interpretação dessas mesmas sensações, não é? E não é só no aspecto da inteligência emocional, aquilo que a pessoa está a sentir, mas é o poder expressar a sua experiência pelo abismo. E então, pronto, isso aí há muita escrita sobre isso, incluso das primeiras escritas que existem sobre a Noite Negra da Alma. Não sei se foi um monge ou foi um padre que passou por essa experiência e foi o primeiro, dos primeiros relatos escritos da experiência que ele passou sobre isso. Já não lembro o nome, mas ainda hei de procurar, que isso pode vir a ser útil, tanto para mim como para outros, para poderem ganhar consciência que aquilo que ando a falar não é de agora. Não é de agora, e sempre foi um dos dilemas da sociedade e que as pessoas, pronto, não querem enfrentar a realidade, e então, pronto, o melhor é omitir que isto existe, né? Olha aqui tão bonito, olha, está tudo perfeito, olha, este aqui também não gosto, espera aí, confusão, não quero na minha vida, é tudo bonito. Não, a realidade é outra, inclui isto e inclui isto também. E é aí que nós temos que olhar para as coisas. O que é o que é. E temos que trabalhar com essas coisas para poder eventualmente integrá-las na nossa vida. E claro, às vezes parece que não temos direção. Pronto, que a direção não está certa, é uma incertidão. A pessoa, quando tem que enfrentar o seu próprio abismo, nunca sabe o que vai acontecer realmente, porque nunca, pronto, por mais que conheça o seu abismo, nunca sabe onde é que vai levar,
porque é um abismo, é um buraco sem fundo, por assim dizer, né? E a pessoa vai atingindo camadas cada vez mais profundas de si própria, onde vai tentar resgatar aspectos da sua consciência e da sua psique, ao poder então analisar essas várias características e arquétipos que se escondem lá no fundo. Que se escondem não, que eles simplesmente estão nos bastidores, né, do teatro. A pessoa gosta muito de ver o espetáculo e a parte consciente, né? Mas é o que eu digo, nos bastidores há toda uma equipa lá que está aqui, e a pessoa quando está no escuro e chega lá, parece tudo demónios, né? Mas depois acende a luz e não, se calhar são pessoas normais. Mas pronto, a gente imagina, a gente sofre mais no pensamento do que na realidade. E então projetamos os nossos medos e sobretudo as coisas que a gente desconhece, muitas vezes sobre os demais ou sobre aquilo que nós imaginamos no dia a dia, e é isso que traz a confusão. E então pronto, é todo um processo. Está a haver um processo de purga, por isso sejam pacientes com vocês. Mesmo que haja esta confusão, tentem manter-se enraizados, nem que seja necessário por uns tempos libertar-vos destas energias, destas coisas, tentarem meditar, tentarem escrever, encontrar formas de comunicarem com o vosso subconsciente, porque não é só passar pelas situações difíceis da vida sozinhos, porque muitas vezes é um aspecto interno que nem sempre a pessoa pode comunicar, pode falar com os demais, mas encontrar, lá está, os meios de comunicar com o seu inconsciente. É por isso que eu digo que um diário normalmente é muito, uma ferramenta muito útil, porque muitas vezes a pessoa escreve e pronto, sabe o que está a escrever, mas quando vai a reler, então estive a dizer isto e estive a falar isto e não sei o quê, e depois de estar a reler até pode tentar identificar quais arquétipos de si própria é que estavam a tomar a posse, por assim dizer, da consciência da pessoa em determinado momento dos seus parágrafos, da sua escrita, isso tudo. E a pessoa, quando vai a ver, é quase como se estivesse a ter um diálogo consigo própria, onde começa a haver vários arquétipos e partes constituintes de si mesma, que forma a sua integralidade, claro, mas em que consegue ver as suas várias facetas e todo o processo, consegue pouco a pouco discernir e ajuda na comunicação com o seu subconsciente, pronto, e na realização de si mesmos. Pois é o que leva à iluminação. A iluminação, a ganhar consciência de si próprios e já não precisar de ferramentas, de tochas, de apetrechos, porque a própria pessoa se torna iluminada. Agora, não sei para quem é esta mensagem, isto é um nível muito avançado, né? Já tem que ser quase que um Cristo ou um Buda, praticamente, para poder chegar a este nível aqui, mas, tal como disse, já muitos de vocês, especialmente, já estão na 6ª etapa de 7, aí no vosso processo alquímico. Não sei ainda quanto tempo é que pode vir ainda a demorar, mas continuem a trabalhar em vocês, continuem a trabalhar na vossa expressividade, na vossa forma de comunicar, mesmo que não seja com os demais, pelo menos com vocês, para poderem pôr as vossas ideias no sítio, porque se for tudo água, se for tudo emocional, acaba tudo por diluir-se. Lá está a palavra que me faltava ainda vir hoje. Hoje para vocês, que eu já tenho estado a utilizar com quase todas as leituras, essa história de diluir, da diluição. É quando nos dispersamos, né? Nossas ideias dispersam-se, andamos aí perdidos, confusos, e não conseguimos ver claro, não temos uma luzinha, não temos nada que realmente nos aponte. E muitas vezes a única coisa que conseguimos ver são as trevas, né? É complicado, mas para que é que isso serve? E sobretudo para algumas das pessoas é porque elas têm um poder interno imenso, que já nem precisam de tochas ou ferramentas, porque realmente têm que realizar o seu próprio potencial. E na verdade isto aqui é a arcana maior de Touro. Ok, já percebi, não, que vocês são escorpião, né? Ok, então pronto, agora fez-se mais claro. Estava ainda um bocado confuso sobre esta carta, aqui como é que está a coisa, porque falei do abismo, aqui tal confusão, a expressão que vocês têm a fazer, a tal iluminação. E o que é esta iluminação? É o processo de integração do ser, é aquilo que eu já tenho vindo a falar já nos últimos 2 meses. Vocês são escorpião, né? E tal como eu já tenho dito já nas últimas leituras,
uma das coisas que está a acontecer a nível coletivo é que cada um de nós temos de estar a integrar as nossas polaridades. Então a nossa polaridade não é só o nosso aspecto sombra. Antes de chegar ao aspecto sombra, né, temos que estar preparados, temos que estar equipados. É por isso que aqui o esquilo só está aqui a levar aquilo que precisa, mas não está a enfrentar ainda o seu demónio, a sua sombra, né? Ainda está num processo que eu digo, a destilação, ainda está baixa, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe. Pronto, para ir buscar ali aquilo. Mas porquê, né? Porquê? Porque a pessoa ainda tem que passar por outro processo primeiro antes de integrar esse aspecto sombra. E o que é esse processo? A integração da sua polaridade. Então, Escorpião, a sua polaridade oposta é Touro. Pumba. Está certo. Então, exatamente. Então, esta aqui que é a energia, pronto, de Touro, a energia de Touro, para o arcana maior de Touro. Agora, a energia em si tem a ver com a tradição, tem a ver com as instituições, tem a ver também com o casamento ou com religião, mas é também tem a ver com o caminho da luz, com o caminho da verdade. E então o processo todo que está aqui a acontecer, antes de poder chegar à integração do aspecto sombra, há a integração da sua polaridade ainda que é preciso acontecer. Eu nos últimos meses cheguei a falar da integração do ânima ou do animus, que é necessário então para poder chegar à sombra, mas além disso a pessoa ainda tem que estar a unir, pronto, a ter uma super força disponível nas suas mãos, que não é só a energia de Escorpião, como é igualmente a energia de Touro. Não quer dizer tudo de Touro, porque é uma polaridade oposta e pode trazer, lá está, confusão e conflito, porque é energias completamente diferentes. É como estar a fazer um curto-circuito, né? Então tem o positivo, tem o negativo, junto aos dois, está ali a fazer choque, né? E então é preciso fazer esse tal choque, por assim dizer, para poder permitir ganhar outro nível de consciência que vai ajudar neste processo de integração da sombra. Pronto, mas primeiro vai ser preciso passar pelo processo de integração da sua polaridade. E isso aí é geral, quase todas as leituras que tenho estado a fazer é sobre isso. Já há 2 meses é o tema geral e recorrente que eu tenho estado a ver, a perceber-me por mim próprio, mas também as próprias cartas acabam por levar a isto. E agora lá está, estou a falar de Escorpião. A única arcana maior que saiu foi Touro. Tal como se houvesse, lá está, não acreditem em coincidências. Agora, pronto, vocês interpretem isto como vocês quiserem. Eu não estou aqui para estar a dizer que é assim, que é assim. Bem, eu acredito em certas coisas e por isso que as comunico. Agora, pronto, cada um utilize à sua maneira. Mas realmente, continuem a concentrar-vos na integração da vossa polaridade, porque vai chegar ao ponto que vocês já não vão precisar de outras ferramentas a não ser vocês próprios, a vossa consciência e a vossa verdade para poderem então eliminar qualquer confusão, qualquer mal entendido que possa haver e continuarem com este vosso processo então em parte de integração, mas a integração final depois da vossa sombra e de continuar a descer então a esse tal abismo para poder cristalizar a vossa pedra filosofal. Está aqui um processo alquímico, nem vos digo, nem vos... Bem, já falei, né? já vos disse, e já estamos há 1 hora a falar disto, né? Mas realmente há aqui ainda pano para mangas. Eu já não vou adiantar muito mais, vou já passar para a última carta, porque aqui, vocês quiserem, façam um screenshot, podem explorar os conceitos em volta destas cartas ou das runas, né? Pois realmente está aqui mensagens muito profundas pronto, que dá para ver. Logo aqui já temos aqui... lá está o resumo daquilo que eu tenho estado, toda a leitura tem a ver com aquilo que eu tenho estado a falar os últimos meses, essa descida e volta do abismo, mas agora já é o planeamento da próxima viagem ao vosso abismo interno, por assim dizer, quer seja consciente ou inconsciente, porque não quer dizer que vocês estejam a estar a planear isso, mas naturalmente sabem que vão ter que lá voltar. E quanto melhor aceitarem isso e planearem isso, melhor vão poder usufruir. Mas antes de irem para lá, a tirar-vos de cabeça, não, vão ter que arranjar certas ferramentas, por assim dizer, que vão conseguir encontrar na vossa polaridade oposta. Ao integrarem essa tal energia de Touro,
mais enraizado, mais pausado, mais paciente, mas também com grande potencial por revelar e com uma certa teimosia também, né? Mas pronto, é o defensor da beleza, é o defensor da abundância, ou representante da abundância também. E aqui neste aspecto talvez não seja no amor íntimo ou na abundância material, mas talvez seja em características do espírito, em características do desenvolvimento do vosso autoconhecimento pessoal e da sua expressão mística, oculta, esotérica, tudo ainda que falta revelar e que vocês podem ser agentes participativos na iluminação, nesta realização que há por fazer ainda hoje em dia a nível cultural e a nível geral no coletivo do planeta Terra, né? Porque há muitos maus entendidos, há muita confusão ainda a acontecer, todos nós em parte experienciamos essa confusão, nem que seja em determinadas alturas da nossa vida, e o problema vem, lá está, da falta de visão, falta de comunicação, nem sempre temos o vocabulário para poder exprimir aquilo que nós experienciamos, as realizações às quais chegamos, tanto pelo mal como pelo bom, mas todo esse processo está-nos a ajudar a poder integrar essas características para poder estar prontos e finalmente poder ir integrar este demónio, esta parte reprimida de nós próprios, tão mal entendida ao longo da história e dos mitos, né? Onde precisamos sempre de um vilão para tentar justificar-nos, mas este vilão é apenas, somos nós. Esse vilão que nós idealizamos somos nós próprios. Agora utilizem a imaginação e a criatividade a vosso favor, né? Para poderem encontrar esse tal caminho da eliminação e utilizarem isso a favor para poderem integrar esses aspectos de sombra e ao longo desse processo passarem a jornada do herói ou da heroína, que é o que vos leva à realização e da vossa individuação, da total integração do vosso ser e poderem exprimir então realmente todo o vosso potencial. Temos, para acabar, boas notícias, muito boas notícias. Bem, depois uns bloqueios, aquilo já é energia secundária, já está depois. A energia geral, ou pelo menos a leitura, esta leitura que eu fiz, a energia geral tem a ver com celebração e felicidade. Então, talvez que este seja um momento de celebração. Está bem que vem aí o Natal e as festas e isso tudo, ok, muito bem, mas esta celebração não é porque vem aí o Natal, mas sim porque acho que muitos de vocês conseguiram atingir um novo patamar de consciência em vocês próprios, sobretudo se têm vindo a trabalhar com as energias da Lua, dos eclipses, pronto, e todo esse desenvolvimento da integração das polaridades que tenho vindo a falar, mas pronto, mas que está no coletivo, não sou eu que mando nisso, né? Só sou o mensageiro. Realmente acho que estão a chegar agora a um ponto onde podem, pronto, estão a desfrutar, estão a usufruir desta experiência, estão agora a celebrar, é como terem acabado o primeiro trimestre, por assim dizer, na escola, né? Na escola, na universidade, ou pronto, a universidade, se fosse 3 anos, por exemplo, pronto, acabaram agora, por exemplo, o primeiro ano, ou até pode ser 5 anos, não sei, isto aqui é um trabalho para toda a vida, é uma coisa que não é de um dia para o outro, este processo está sempre constantemente a transformar-se, a renovar-se, e estamos sempre, quando chegamos ao ouro, por assim dizer, é quando nos apercebemos que ainda temos muito chumbo por continuar a transmutar. É tudo, já tenho falado da matrosca, mas pronto, não vou estar aqui a trazer mais confusão, porque senão então aí vai arrebentar com a vossa cabeça. Mas pronto, a energia geral é celebração de terem atingido um certo ponto de consciência nas vossas vidas atuais. Pode-vos parecer que não, pode parecer que vocês ainda estão confusos, com falta de visão, não conseguem exprimir aquilo que querem, porque só vocês sabem aquilo que passaram, né? Ou aquilo que experienciaram a nível interno, mas é ao preservarem esses valores,
ao darem-se tempo para descansar, a recuperar, a desfrutar em família ou com amigos das coisas boas da vida, é que eventualmente vão também poder arranjar formas de poder comunicar isso, ou encontrar formas de poder expressá-lo de alguma forma, escrita, arte, etc., como tenho estado a dizer, e preparar-vos para quando acontecer novamente e tentar usufruir o máximo dessa experiência para poder levar-vos cada vez mais a esta integração das polaridades, que é o que vai vos ajudar finalmente a enfrentar a vossa sombra, pronto, o fundo do abismo, por assim dizer. Mas têm que aproveitar também para dar-vos o descanso necessário, desfrutarem e relembrar dos valores da vida, porque pronto, porque há muita escuridão, há muita coisa por explorar, há muitos demónios por enfrentar, ok? Mas só o conseguimos fazer também quando estamos equipados dos valores, lá está, que vem também de Touro, né? Não quer dizer que Escorpião não tenha isso, mas Touro é que é mais familiar, é que é mais de celebração da casa, de boa comida. Casa até é mais caranguejo normalmente, mas pronto. Mas o Touro em si geralmente é muito mais familiar, muito mais de celebração interna, e isso aí é realmente o que cultiva o amor, e esse amor são os valores que então podem ser utilizados para enfrentar qualquer abismo, porque a pessoa não vai só perdendo o abismo, como vai com a sua luz, com o seu coração, com a sua iluminação interna, e não precisa de tochas e apetrechos para poder então explorar os confins de si mesma, os seus próprios abismos. Vai então tentar cartografar esses abismos de si própria, a sua psique, como está a ser afetada, talvez por certos traumas ou certos preconceitos, certas confusões que têm vindo a acontecer a nível histórico, cultural, e como ainda hoje em dia está a afetar a nível pessoal ou a nível coletivo. E então, em vez de estar pronto, de matar a cabeça em volta disso, não, é ir planeando as coisas, mas dar-se o tempo para relembrar-se dos valores, do amor e do que realmente importa, porque é isso que vai trazer a força necessária para poder seguir em frente. É por isso que aqui, apesar desta carta simbolizar a confusão, não há confusão nenhuma. Sabem exatamente aquilo que querem. Né? Aqui nesta imagem, pelo menos, temos ali o bebê no meio. Então há muitas opções, há muita coisa, mas se a gente tivesse que fazer uma escolha, já sabe exatamente o que é que iria escolher. Não é? É onde está a vida, onde está o valor, onde estão as coisas que realmente vale a pena lutar. E apesar de haver falta de visão ou de comunicação e etc., isso aí é um aspecto mental, né? É um aspecto mental que às vezes, pronto, é preciso equilibrar com o aspecto emocional e com essa integração dos valores e da celebração da vida e do amor que nós temos por fazer. E isso é parte da integração com a energia de Touro. Não quer dizer, lá está, não quer dizer que Escorpião não tenha esses valores de amor e de família em si, mas tem a capacidade de poder integrar esses aspectos, pronto, que vai ajudar muito mais a poder, quando vai nas suas aventuras pessoais ao fundo do abismo, é algo que vai ter que ter em conta, pronto, que transporta consigo no seu coração. Não é só ir equipada com o seu ferrão, né, para poder enfrentar qualquer adversidade, mas sim ir equipada com o seu coração. E com isso saber manejar muito melhor então o seu ferrão e saber como utilizá-lo, não para se fazer mal a si ou aos demais, mas poder utilizar para criar antídotos e certas formas de poder, pronto, as pessoas que estejam afetadas pelos ferrões, pelos venenos que a vida nos traz, né, que criam estes demónios, servir como aprendizagem para criar o antídoto necessário para isso. É por isso que eu agora vou começar a incluir o signo de Óficus nas leituras. Por isso, desculpem lá, escorpiões vão estar um bocadinho mais limitados. Bom, limitados não, vou continuar a fazer as leituras iguais, só que a nível astrológico
apenas em vez de 30 dias passam para 7 dias mais ou menos, mas pronto, isso já vou falar numa próxima etapa, mas tem a ver porque muitos de vocês que são atualmente escorpiões ou sagitário, aliás, sim, entre escorpião e sagitário, têm essa capacidade de processo alquímico, de desenvolvimento pessoal, de análise e de transmutação do chumbo em ouro. Agora, pronto, é todo um processo feito em grande parte de forma intuitiva, mas se continuarem a estudar, continuarem a encontrar formas de exprimir-vos, a verem onde é que estão os verdadeiros valores que devem defender, então o vosso coração vai estar puro, não vai estar corrupto, e em vez de utilizar o vosso ferrão como uma arma ou uma ferramenta de auto-infligir a vocês o mal, não, é utilizarem isso a vosso favor para criar antídotos e certas formas de poder lidar com estes aspectos dentro de vocês, mas também nos demais que possam estar a experienciar coisas profundas, traumas, idealizações de demónios, de monstros nas suas vidas e essas coisas todas, que pronto, estou-me a rir, mas não é de rir. A pessoa que experiencia esses aspectos realmente vive em medo, muitos desses medos infundados, e é preciso encontrar os métodos, através do autoconhecimento, para poder realizar isso e com o amor então poder dissipar qualquer mal-entendido ou qualquer dessas idealizações de monstros e demónios que têm vindo a ser tão mal entendido ao longo da história. Ok, grande leitura, isto estava aqui para pano para mangas, já estou a esticar-me um bocadinho, que este aqui realmente está muito interessante, mas vou deixar agora ao vosso critério para poderem analisar, para poderem ver como isto aqui ressoa nas vossas vidas. Continuem a integrar esta tal energia de touro nas vossas, dentro de vocês. Aproveitem para poder celebrar a vida, darem-vos o tempo de cultivar o amor e a vossa energia, por mais confuso que possa parecer. Isso aí é uma etapa, sobretudo agora, mas encontrem as formas de poder exprimir isso, porque mais facilmente vão poder então navegar dentro deste tal abismo, deste tal autoconhecimento, introspeção e exploração de si próprios, sobre uma perspectiva não só intuitiva ou porque aconteceu, né? Mas sim porque agora já conseguem lidar com ela, já conseguem quase que cartografá-la e entender todos esses aspectos que a humanidade ainda tem muito mal entendida hoje em dia. Então pronto, com isto vou-vos deixar. Espero que tenham gostado desta leitura. Já nos vemos então uma próxima vez. Tudo bom para vocês.